Faz 2 anos que eu venho dizendo para o Brasil que nós estamos prestes a conhecer uma justiça civil autoritária. Esse Código de Processo Civil tem virtudes, tem coisas muito boas, significa uma série de aprimoramentos disciplinares do direito processual civil, mas traz algumas maldades muito grandes. Ele transforma os nossos juízes em verdadeiros imperadores. Os nossos juízes de primeiro grau poderão tudo. Razão porque disse a Veja, no dia 30 de novembro do ano passado, que querem a ditadura do Poder Judiciário. Nós corremos o risco de ter uma justiça de instância única. Os nossos juízes terão tantos poderes, mas tantos poderes, que a nossa segunda instância terá uma posição subalterna no desenvolvimento do processo. Isso me preocupa o seguinte: nós vivemos num Estado de Direito. E no Estado de Direito, vige o princípio do devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade, dos seus bens, sem o devido processo legal. O devido processo legal executivo depende de título executivo. O arresto, por exemplo, é uma pré-penhora. Se a penhora depende de título, o arresto depende de título. Essa possibilidade do juiz tomar o meu patrimônio apenas à vista de um bom documento, que não um título, é extremamente inconveniente. Isso significa conseguir poderes muito grandes nas mãos da magistratura de primeira instância. Um bom documento não é um pré-requisito que a pessoa tenha assinado esse documento? Sem dúvida, sem dúvida. Então a pessoa não anuiu para o documento? Sem dúvida, mas a lei só judiciário permite a execução em face de um título executivo. São certos documentos, não quaisquer documentos. Mas, doutor Costa Machado, o título executivo não é circunstancial de acordo com o entendimento legal que foi normatizado por um texto de lei? Eu tenho a previsão dos títulos executivos. E só são títulos executivos aqueles expressamente previstos. Então, se eu quero antecipar um ato executivo que é a penhora, eu preciso de um título executivo. É um perigo, é poder demais nas mãos dos juízes de primeira instância. E esse poder é exagerado quando a gente percebe que as decisões interlocutórias que o juiz tomar no processo, elas passam a ser irrecorríveis. O agravo do instrumento só vai caber em 10 casos. Em 10 casos apenas. Nenhuma decisão probatória que o juiz tome vai ser agravável. Isso é muito poder nas mãos do juiz. Então, se o juiz indeferir a prova pericial, não cabe agravo. Se ele indeferir a sua prova documental, não cabe agravo. Se ele dispensar uma testemunha, não cabe agravo. Hoje, nós temos o direito de ouvir 3 testemunhas para cada fato. Essa regra desaparece. Nós vamos ouvir quantas o juiz quiser. O juiz terá, além de poderes cautelares absolutos, como eu disse, e além de poderes antecipatórios absolutos, ele ainda terá poderes probatórios absolutos. O que nós queremos mais? Não haverá controle. Há uma regra que diz que o juiz pode inverter a ordem dos atos da produção de prova. O juiz vai tomar o procedimento em suas mãos. A nossa Constituição diz, do devido processo legal, que é aquele previsto em lei, nós teremos, na verdade, um devido processo judicial, mais ou menos como acontece na Justiça do Trabalho, onde a gente sabe como o processo começa, mas a gente nunca sabe como ele se desenvolve, e muito menos como ele acaba, porque a gente tem a impressão de que em cada vara trabalhista tem um código de processo do trabalho diferente. Não, isso não temos a impressão, pois temos é, a certeza. E no processo civil vai virar a mesma coisa, Não porque acredito. o juiz vai poder inverter a ordem dos atos e alterar prazos, além de ter poderes cautelares e antecipatórios totais e poderes probatórios totais. O que falta? A alteração de prazo não é prevista no prazo, o juiz não pode alterar no projeto. Pois é, mas o projeto diz que o juiz pode inverter a ordem da produção das provas e alterar prazos processuais. Isso está escrito. Isso é autoritarismo. Mas sempre para cima e nunca para baixo. Eu não sei, está escrito isso? Eu só posso confiar naquilo que está escrito. Então, quando a lei disciplina o arresto, isso é segurança para mim. Quando a lei disciplina o sequestro, a busca e a apreensão, o arrolamento, isso é disciplina para mim, isso é segurança para mim. Quem vai poder promover uma ação cautelar de arrolamento? Que interesses são resguardados? Eu não sei. Quando se cumprir uma busca e apreensão, hoje são necessários 2 oficiais de justiça, o código não fala. Quando há necessidade de arrombamento, o nosso CPC de 73 diz que são necessárias 2 testemunhas, o projeto dispensa as 2 testemunhas. Hoje, quando se faz busca e apreensão de bens objeto de contrafação, a lei impõe 2 peritos que atestem a contrafação, o projeto não fala nada.
Tudo vai ficar nas mãos dos juízes de primeira instância. Poderes cautelares absolutos, antecipatórios absolutos, probatórios absolutos, e quando o juiz proferir sentença, normalmente essa sentença vai ser executada imediatamente. E essa é uma das razões porque eu tenho me levantado e criticado muito o projeto. Alguém diria, mas em todo o mundo, na Europa Ocidental é assim, as execuções acontecem a partir das sentenças de primeira instância, as execuções provisórias. A minha crítica é, pera um pouquinho, a nossa justiça brasileira não é a justiça europeia. Lá na Europa, eu diria, embora eu não tenha oficialmente essa estatística, mas eu vou ousar dizer aqui, de cada 10 sentenças na Europa, uma é modificada. E no Brasil, a cada 10 sentenças, quantas são modificadas pelo tribunal? 4, 5. E não é por culpa dos nossos juízes, que são muito bons, mas por causa da infraestrutura administrativa do nosso Poder Judiciário, que é extremamente deficitária. Então, é um risco enorme para os nossos direitos, para as nossas liberdades, para os nossos direitos democráticos, que uma sentença do juiz seja executada com frequência sem a confirmação por parte de um tribunal.